dando todos os ha-ha-ha que ele não deu na época que cantou a música, ele está dando hoje. Todos os ha-ha-has que a Andréia falou que tinha nessa música. Amém, queridos? Boa noite a todos, a paz do Senhor para você que está em casa. Estamos cultuando juntos ao Senhor. Nós estamos começando hoje uma nova série de palavras na terça-feira, nosso culto da fé, levantando sua expectativa para o sobrenatural. E em conjunto com o domingo, que começou uma colheita, sobrenatural. Então, nós vamos criar uma expectativa e nós vamos ter uma colheita sobrenatural. Amém? Faz meu negócio. Eu quero começar a ler um texto com você de introdução, Hebreus 11, 6, que diz, um texto muito conhecido, mas que diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Amém, queridos? Nós estamos iniciando hoje, como eu disse, essa série de palavras do mês de julho, levantando a sua expectativa para o sobrenatural. Interessante porque quando nós colocamos as nossas expectativas nas coisas externas, corremos um grande risco de nos decepcionar. Eu acredito que muitos, ou todos nós, estávamos com uma grande expectativa no Jogo do Brasil domingo. E fomos frustrados, Mas quando nós colocamos as nossas expectativas em Deus, jamais seremos frustrados. Jamais. Às vezes nós colocamos expectativa nas pessoas, nos decepcionamos, aí criamos várias situações na vida por conta disso. Mas nós estamos aqui para estimular você a criar essa expectativa, a gerar essa expectativa em Deus, para que você colha o sobrenatural na sua vida. Domingo o pastor falou sobre isso, sobre a colheita, é o tema de domingo, uma colheita sobrenatural. Então nós vamos, no culto da fé, gerar as expectativas, no culto do domingo nós vamos colher uma colheita sobrenatural durante todo esse mês de julho. Então, o sobrenatural é uma manifestação do poder de Deus. É uma manifestação do poder de Deus acima das leis naturais, acima das coisas naturais. Queridos, e Deus nunca deixou de agir sobrenaturalmente. O nosso Deus é o mesmo. O problema está na expectativa do coração do homem. O problema está na minha vida e na sua vida, não em Deus. Muitas pessoas falam assim: mas a gente não vê mais milagres acontecendo na igreja, paralíticos andando, mudo falando. Mas o Deus é o mesmo. O problema está na expectativa do coração do homem, não em Deus. Então, quando a nossa expectativa diminui, nós deixamos de perceber ou deixamos de receber o que Deus quer fazer. Então, nós precisamos gerar essa expectativa, levantar essa expectativa dentro de nós. A expectativa é um ambiente onde a nossa fé floresce. Então, quem espera em Deus vive preparado para testemunhar seus milagres. Então, as expectativas abrem espaço para o agir de Deus. Aí eu quero lembrar você de uma história na Bíblia, Eu não vou ler por causa do tempo, mas nós vamos falar um pouquinho, que está lá em Marcos 5, do 25 ao 34, que fala da mulher hemorrágica. Fala daquela mulher que havia 12 anos
com uma hemorragia, que ela já tinha gastado todo o dinheiro que ela tinha e nada resolvia o caso dela. Ela já havia tentado tudo, porém, quando ela ouviu falar de Jesus, a expectativa dela mudou. A expectativa daquela mulher mudou e ela começou a declarar: se eu apenas tocar em suas vestes, eu serei curada. E ela começou a pensar nisso. Se eu apenas tocar, eu serei curada. Gente, imagina como que estava a expectativa de cura no coração daquela mulher. E muitas coisas iam contra ela, porque ela não podia tocar. A situação que ela vivia, ela não podia tocar em ninguém, muito menos em Jesus. Mas ela começou a gerar isso dentro dela. E ela começou a gerar, e ela começou a criar a levantar essa expectativa no coração dela, até que ela consegue. Jesus vai passando no meio da multidão, e ela vai por baixo, e ela toca lá embaixo no vestido de Jesus. E a vida dela é completamente transformada, curada. Jesus para aquele momento. Ela achou que ela ia tocar, ia passar despercebida, ela ia resolver o problema dela, ela ia passar por despercebido, mas Jesus sentiu. Porque e os discípulos falam: mas você quer saber quem te tocou? Está todo mundo te apertando nessa multidão. Mas Jesus falou: alguém me tocou diferente. Queridos, quando nós geramos essa expectativa pelo milagre, por algo que nós almejamos, precisamos, quando nós tocamos, é um toque diferente. A fé é um toque de fé. Aquela mulher, Jesus falou assim: de mim saiu poder. Porque tocaram, a multidão, muitas pessoas tocaram em Jesus ali, e não aconteceu nada. Mas a expectativa daquela mulher precedeu um milagre na vida dela. Então, a expectativa precede o milagre. A fé enxerga antes de possuir. Então, ela começou a gerar isso no coração dela. E ela começou a enxergar, a imaginar a sua vida, como seria sem aquele fluxo de sangue. Porque ela ficou passando por isso durante 12 anos. Deus honra quem o busca com fé e confiança. Então, nós precisamos gerar esse culto da fé. Eu costumo sempre dizer isso às terça-feiras. É para que a nossa fé aumente cada dia mais. Cada semana, cada culto, nós tomamos uma porção, como se fosse uma pílula. Se fosse uma pílula, né? Mas é um alimento e que aumenta a nossa fé a cada dia. Então, Deus, Ele responde à expectativa de fé. Eu preciso ter essa expectativa, eu preciso crer nisso, crer naquilo que Deus pode fazer a cada dia. Outro texto que eu quero ler com você, Mateus 9, versículo 29. A partir do versículo 27, fala da cura de 2 cegos e de um mudo. Jesus sai dali, 2 cegos começam a seguir, começam a clamar: filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de nós. Aí, versículo 28, ele fala assim: quando ele entrou em casa, os cegos aproximaram, e ele lhe perguntou: vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? Eles responderam: sim, Senhor. Então tocou nos olhos dele e disse: que seja feito segundo a fé que vocês têm. Comece a analisar a sua vida hoje. Imagine se Jesus chega para mim e para você e fala assim: seja feito conforme a sua fé. Será que nós íamos receber o que a gente quer?
Deus responde à expectativa de fé. Nós precisamos alimentar a nossa fé todos os dias. Jesus falou para aqueles homens: vocês creem mesmo que eu sou capaz de fazer isso que vocês querem? E eles responderam: sim, Senhor. E ele fala: que seja feita segundo a fé que vocês têm. Queridos, Deus, Ele pode fazer qualquer coisa. Eu creio nisso. Eu acredito. Mas, frequentemente, Ele escolhe agir segundo a fé das pessoas. Nós precisamos ter essa troca. Eu preciso acreditar. Eu preciso crer que Ele pode fazer. Por isso que Ele pergunta: vocês creem mesmo que eu posso fazer? Então, seja feito segundo a fé que vocês têm. Nossa expectativa revela aquilo em que realmente acreditamos. Nós precisamos aumentar, gerar essa expectativa. Quando esperamos pouco, geralmente recebemos pouco, porque não ousamos confiar em Deus. Queridos, nós precisamos ser ousados em Deus, em todas as áreas da nossa vida, seja financeiramente, seja espiritualmente, em tudo, nós precisamos acreditar em Deus. Se Deus perguntasse para você hoje, quanto que você quer de salário? Será que nós seríamos ousados em falar o quanto realmente que nós precisamos? Porque Ele pode fazer todas as coisas. Então, nós precisamos apresentar diante de Deus, colocar diante de Deus tudo aquilo que nós precisamos, seja uma cura, seja uma restauração, seja financeiramente, em qualquer área, nós precisamos crer, nós precisamos acreditar. Sabe por quê? A incredulidade limita de nós experimentarmos aquilo que Deus tem para nós. A incredulidade impede de nós recebermos tudo que Deus tem para nós. E a gente vê isso na vida de Jesus, no momento, eu não vou ler, mas lá em Marcos, capítulo 6, do versículo 1 ao 6, fala de Jesus em Nazaré. Fala de Jesus onde as pessoas não acreditam, era um profeta sem honra, a Bíblia até fala sobre isso, na sua cidade natal. As pessoas não creram como o que Jesus podia fazer. E a gente vê na Bíblia que em Nazaré, Jesus realizou pouquíssimos milagres. Gente, Jesus era o mesmo. Por onde Jesus passava, a multidão acompanhava, a multidão cercava, milagres aconteciam. Mas em Nazaré, Ele realizou poucos milagres. E não era falta de poder, porque Ele era o mesmo. Sabe o que era? Excesso de incredulidade. Ali em Nazaré, eu acredito que as pessoas olhavam para Ele e só viam o filho de José e Maria, o filho do carpinteiro. Só isso que eles viam quando olhavam para Jesus. A familiaridade com Jesus impediu aquelas pessoas de reconhecer quem Ele era. Eles talvez pensavam assim: eu vi esse menino crescer, eu vi esse menino nas fraldas. Quem ele pensa que é? Então, assim, a falta de incredulidade, o excesso de incredulidade ali impediu que Jesus fizesse muitos milagres, que muitas pessoas fossem abençoadas. Por quê? Porque eles não acreditavam. Então, queridos, não permita que a rotina, a nossa rotina, a sua rotina espiritual destrua as suas expectativas em Deus. Porque às vezes a gente já está tanto tempo dentro da igreja, A Andréia estava brincando aqui dos Sarassauro. Às vezes a gente está tanto tempo da igreja e essa rotina espiritual acaba
roubando, destruindo as nossas expectativas em Deus. Então, a gente precisa olhar, né, para a nossa vida lá no início. O que eu fazia? Qual era a minha motivação? Como eu me apresentava diante de Deus? E como eu estou hoje? Porque Jesus fala que a única coisa que Ele tem contra é que nós abandonamos o primeiro amor. E muitas das vezes nós abandonamos. A gente vem à igreja, a gente trabalha para Jesus, mas é só isso. Então, nós não podemos deixar que essa rotina destrua as nossas expectativas em Deus. Queridos, eu lembro que quando que eu me converti, gente, nada era impossível. Tudo era possível. E a gente acreditava e a pessoa falava. Nós precisamos alimentar isso, viver assim. Porque o nosso Deus é o mesmo. Ele não mudou. O que muda muitas das vezes somos nós. A gente acaba achando, acho que não vai acontecer, não vai fazer, não vai dar. Mas nós não podemos deixar que essa rotina destrua as nossas expectativas em Deus. O mesmo Deus que operou ontem está operando e agindo hoje. Amém? É o mesmo. O mesmo que multiplicou os pães, os peixes, o mesmo que ressuscitou. É o mesmo, queridos. Nós precisamos acreditar nisso. Sabe por quê? Porque Deus gosta, Deus ama surpreender quem espera nele. A Bíblia diz lá em Efésios 3:20, eu amo esse versículo, que diz: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Queridos, o nosso Deus, Ele gosta de nos surpreender. Então, nós precisamos continuar crendo. O sobrenatural de Deus sempre vai ultrapassar uma lógica. Deus quer fazer infinitamente mais. Deus, Ele quer fazer muito mais, né? E Ele faz, além do esperado, além da capacidade humana, além das circunstâncias. Deus, Ele faz. Ele está pronto para fazer na minha vida e na sua vida. Amém? Então, Ele quer que nós venhamos aumentar, levantar essa expectativa para que nós possamos receber o sobrenatural dEle. O problema nunca foi o tamanho de Deus. O problema é o tamanho da nossa expectativa. O tamanho da nossa fé. Por isso que nós temos que aumentar a nossa fé, nós temos que crescer em fé, nós temos que buscar ser homens e mulheres de fé, para que nós possamos vencer enquanto nós estivermos aqui nessa terra. Nós precisamos de fé. E a oração, a nossa rotina de oração, de jejum, de leitura da Bíblia, isso aumenta a nossa expectativa espiritual. Em Atos 12, a gente vê que Pedro, né, estava preso e a igreja orava incessantemente. Mas sabe o que me chama a atenção nessa história? Porque eles estavam orando. Mas quando Pedro aparece na casa, na porta da casa, o povo não acredita. O povo, não, eu acho que é um anjo. Olha só, gente, nós precisamos orar e acreditar que vai acontecer. Aquele povo estava orando, o milagre aconteceu, ele foi solto. Quando ele aparece na porta da casa, fica todo mundo assustado, porque ele apareceu. Olha que loucura. Eles começam, não, Deus enviou, foi um anjo. Não era ele. O poder da oração, o milagre aconteceu. Então, nós não podemos ficar nessa dúvida, não é. Não, Deus fez. Então, quando Pedro chegou à porta, eles quase não acreditaram. Eles oraram, mas talvez a expectativa ainda era pequena.
Mas olha para você ver, mesmo com a expectativa pequena, Deus agiu e mostrou para eles o poder da oração. Então, nós precisamos acreditar. Isso nos ensina que Deus pode fazer muito mais do que nós imaginamos. Eu acredito que vocês talvez já tenham vivido isso, que você fez uma oração uma vez, talvez não foi nenhuma oração tão fervorosa, e Deus agiu tão rápido. Não é verdade? Às vezes a gente faz uma oração e Deus age. Na sexta-feira que teve a questão aqui do trabalho que o pastor Washington fez, eu até estava compartilhando com ele, que deve ter quase um ano isso, eu fui no médico, e eu estava sentindo uma dorzinha chata aqui do lado, começou um pouquinho uma vez por semana, aí depois aquilo foi sentindo todo dia, eu falei assim, eu vou no médico. Aí fui no médico, fiz um abdômen total, saí do consultório com a minha vesícula condenada. O médico falou assim, está toda inflamada, tem que operar. Saí com o pedido cirúrgico. Cheguei em casa, compartilhei com o Gilmar, o que tinha acontecido, o Gilmar ficou assim me olhando. Sabe qual foi a minha oração naquele dia? Eu falei assim, Deus, eu não estou com tempo para isso. A minha oração. Eu falei assim, Deus, eu não estou com tempo agora para fazer cirurgia. Queridos, desde aquele dia, eu nunca mais senti nada. Nada. E eu estou crendo que Deus fez o milagre dele. Eu falei assim, eu não estou com tempo para me parar de trabalhar, ficar, né? Não estou com tempo para correr atrás de cirurgia, para ver essas coisas todas. Foi a oração mais simples da minha vida, eu acho que eu fiz. Só falei isso para Deus. Deus, eu não estou com tempo para isso agora. Eu aprendi com o bispo Sérgio, que ele falou que a gente não pode ter tempo para ficar doente. Sérgio sendo Sérgio. Quando a pessoa começa... Era muito engraçado. Quando a pessoa começava a falar que estava muito doente, você está com muito tempo. Você está com muito tempo para ficar doente. Aí eu peguei, eu lembrei e falei assim, Deus, eu estou sem tempo para isso agora. Sabe? Então, assim, nós precisamos acreditar em Deus. Amém, queridos? O Espírito Santo de Deus, ele nos conduz ao sobrenatural. Em Atos 1:8, fala da promessa, da descida ali do Espírito Santo. Ele diz, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E vocês serão minhas testemunhas, porque o Espírito Santo não vai descer só para nos encher. Nós temos uma missão, nós seremos testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Deus, ele conta conosco. E é interessante porque quando a gente fala de sobrenatural, da ação do Espírito Santo, isso não depende de emoção. Não depende. Eu sei que existem casos que tem muita emoção nisso tudo. Mas não depende de emoção, depende da presença do Espírito Santo. Então, nós precisamos desejar a presença do Espírito Santo todos os dias na nossa vida. Ter a companhia dele. Por quê? Porque aonde ele age, a transformação, a libertação, a cura, a restauração, a milagres, a direção, a salvação. Aonde o Espírito Santo de Deus age, queridos, acontece tudo isso. Por isso que todas as vezes nós estamos orando aqui no dia do sábado de oração, tem ali que haja as manifestações do Espírito Santo nos nossos cultos, nas nossas vidas. Nós precisamos buscar Ele, queridos. Nós precisamos desejar Ele a cada dia. O sobrenatural começa antes do milagre visível. Eu preciso gerar isso. Eu preciso gerar esse ambiente.
nós vimos o que aconteceu na vida da mulher hemorrágica. O milagre começou a acontecer muito antes na vida dela. Ela começou a gerar aquilo na mente dela. Muitas vezes Deus primeiro vai mudar a nossa visão. Muitas vezes Deus vai mudar primeiro o nosso coração, a nossa fé, a nossa obediência, antes do milagre acontecer. Muitas vezes isso vai acontecer antes, Ele vai começar a mudar isso em nós antes, depois Ele transforma as circunstâncias. Depois Ele transforma. O maior milagre é uma vida transformada. O maior milagre. Então, nós precisamos buscar isso. Ah, pastora, mas como? Como eu vou aumentar a minha expectativa pelo sobrenatural? Queridos, primeiro, alimente a sua fé diariamente com a palavra de Deus. Alimente a sua fé diariamente. Ore, esperando as respostas de Deus. Lembre-se dos milagres que Deus já realizou. Querido, se você precisa de um milagre, comece a estudar, a ler todos os milagres que Jesus fez. Comece a estudar, pegar na Bíblia todos os milagres que Jesus realizou. Eu lembro de uma vez o bispo Francisco pregando, e ele falou, quando você tem algo na sua vida que você precisa resolver, aquele assunto, pegue todos os versículos relacionados com aquele assunto e comece a orar esses versículos. Se você precisa de uma provisão financeira, pegue todos os versículos que falam sobre isso. Se você precisa de uma cura, comece a pegar todos os versículos sobre os milagres que Jesus fez. Isso, a Bíblia tem resposta para tudo. Questão na nossa alma, a Bíblia tem. Então comece a selecionar todos esses versículos e comece a estudar, comece a lembrar o que Ele já fez na sua vida, os milagres que Ele já realizou, e se afaste da incredulidade. Se afaste da incredulidade, conviva com pessoas cheias de fé. O ambiente que nós estamos ajuda ou atrapalha a nossa vida. Então, conviva com pessoas cheias de fé. Seja essa pessoa também cheia de fé na vida das pessoas que estão perto de você. Obedeça à direção de Deus. Deus mandou fazer, faça. Deus mandou agir, haja. Segundo aquilo que Ele falou. E um segredo, agradeça antes mesmo do milagre chegar. Comece a agradecer ao Senhor. Senhor, obrigado porque o Senhor fez isso e isso na minha vida. Comece a apresentar o seu coração grato diante de Deus. Isso tudo, querido, vai aumentar a sua expectativa pelo sobrenatural, por algo que você espera, precisa. Então, levantar a expectativa para o sobrenatural não significa viver de ilusão, mas sim de confiar no caráter de Deus. Não é que nós vamos viver iludido aí. Não, eu confio no caráter de Deus. Então, isso é levantar a nossa expectativa, né? A Bíblia mostra que Ele continua sendo o mesmo. Poderoso para salvar, curar, transformar vidas. O nosso Deus é o mesmo, Ele não muda. Quando nós alinhamos a nossa fé à sua palavra, abrimos o coração para experimentar aquilo que somente Ele pode fazer. Existem coisas na nossa vida que Deus não faz porque nós podemos fazer. E muitas das vezes nós estamos acomodados
esperando que Deus faça. E Deus está lá sentadinho no trono dele falando, essa parte é sua. Existem coisas que nós temos que fazer. Mas aquilo que é a parte de Deus, queridos, creia que Ele vai fazer. Não queira dar uma ajudinha nele. Porque todas as vezes que nós fazemos isso, nós nos metemos em problemas. A gente tem várias histórias na Bíblia que fala sobre isso. Há pouco tempo foi pregado aqui, né? Sara quis dar uma ajudinha para Deus. Arrumou um problemão. Então, não queira fazer a parte de Deus, né? Em Hebreus 13:8 diz que Jesus Cristo é o mesmo. Ontem, hoje e sempre será. E para sempre, Ele é o mesmo. Que a sua expectativa nesses dias, né, dessas semanas do mês de julho, esteja firmado em Deus e não nas circunstâncias. Né? Que as suas expectativas não estejam firmadas nas circunstâncias, mas no Deus que continua fazendo o impossível. O impossível para Deus é apenas uma palavrinha. Para a gente é algo tão grande, mas para Deus é apenas uma palavra. Quando a fé encontra um coração disponível, o sobrenatural deixa de ser apenas uma esperança distante e se torna uma experiência com a presença e o poder de Deus. Que durante esses dias, durante todo esse mês, a fé encontre em mim e em você um coração disponível. Amém, queridos? Um coração disposto, crendo que o Deus que nós servimos é o mesmo. Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Feche os seus olhos nesse momento. E eu queria que você pensasse em algumas perguntas que eu quero fazer para você meditar. O que tem diminuído a sua expectativa em Deus? Em qual área da minha vida eu preciso voltar a esperar pelo sobrenatural? Em qual área você precisa voltar? Quais os milagres que Deus já realizou, que fortaleceu a sua confiança em Deus? Comece a pensar nisso, queridos, esses dias. Comece a lembrar. Comece a detectar se existe algo que está diminuindo, o que tem roubado a sua expectativa em Deus, a sua confiança em Deus. Eu li uma frase que eu gostei muito, que diz assim: a expectativa é a linguagem da fé. Comece a gerar uma expectativa para esse novo semestre na sua vida. Comece a tomar decisões importantes, para que a sua expectativa cresça em Deus. Deus continua fazendo milagres e Ele procura corações que esperam por eles. Que o seu coração esteja esperando os milagres de Deus. Que o seu coração esteja almejando os milagres, a ação sobrenatural do Senhor sobre a sua vida.
que a nossa fé cresça nesses dias, porque a fé, ela transforma promessas em experiências. Que nós tenhamos experiências com o Senhor, experiências novas. Queridos, chega de viver experiências de 20, 30 anos atrás. O Senhor, Ele quer nos proporcionar experiências novas. Por isso Ele espera encontrar conosco todos os dias. Por isso que Ele deseja encontrar conosco todos os dias. Que você comece a gerar no seu coração expectativa pelo novo, por algo novo de Deus. Porque o Senhor está dizendo para mim e para você hoje, será feito conforme a sua fé.